TV Artilheiro. Como assim? Como assim não come ninguém? Boa tarde, gente. Vamos começar a entrevista do técnico Mano Menezes. Mano, boa noite. Queria te pedir uma análise do que foi esse jogo. A gente tem repetido muito sobre o começo de trabalho. Dessa vez, me pareceu que as alterações no segundo tempo trouxeram uma energia nova para o time. Queria saber a sua leitura. E te pedir também uma análise sobre a questão das bolas aéreas do Fluminense, tanto defensiva quanto ofensivamente. Se esse é um ponto que te preocupa para o trabalho daqui para frente. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Bom, análise como modo geral, jogar aqui sempre é difícil, porque o adversário tem muito mérito e impõe ritmo, disputa, né? E futebol, muitas vezes, contra qualquer adversário, é só olhar para trás aí. E achei que o Fluminense teve um comportamento digno com o jogo, disputou o jogo, que era o primeiro passo para você, no momento em que estamos, né, vir aqui e brigar pelo resultado. Acho que as coisas, de um modo geral, nos outros fundamentos, todos estiveram muito parelho, mas no último terço, sempre que os dois times chegaram, ficou a diferença dos trabalhos. Um time tinha uma evolução natural, uma força maior e uma ideia muito clara do que queria fazer para acabar a jogada. Resultado disso: chutou também pouco no gol como a gente. Acho que aí 6-7, uma coisa assim, no gol. Mas teve mais escanteios, teve volume, essas coisas que também somam para você chegar num resultado de gol de bola parada, como foi o gol que nós tomamos. Tá? Sofremos nessa, já tínhamos sofrido uma bola no primeiro tempo muito parecida. Então, o time tem algumas características, tinha algum trabalho de bola parada, mas não era uma coisa que se valorizava tanto, porque o jogo se decidia em outros fundamentos a favor. Então, talvez por não precisar tanto, bola parada ofensiva, por exemplo, é uma coisa que nós já vimos no jogo passado. Erramos muito, erramos cobrança, erramos um posicionamento para criar mais dificuldade para o adversário, e isso precisa treinar. Tá? E a gente não fez treino ainda suficiente para dizer que poderia resolver o assunto, tanto defensivo quanto ofensivo. Talvez vamos poder fazer isso logo aí na frente, quando tivermos, depois do jogo do Criciúma, 10 dias para poder trabalhar finalmente algumas coisas de ideia diferente do que se fazia. Então, a gente fica chateado porque o momento é um momento que tudo custa caro para a gente, né? Mas também não podemos, a cada jogo, ficar destruindo mais coisas. Nós temos que construir. Eu falei isso aos jogadores todos juntos lá. Nós temos que saber o que vamos cobrar e como vamos nos cobrar. Mostrar os caminhos das soluções, porque não adianta só apontar problemas, nós temos que mostrar os caminhos. Eles acreditarem nesse caminho juntos, porque vamos construir juntos, para a equipe começar a escrever uma campanha diferente no Campeonato Brasileiro. Mano, que prazer estar falando com você. Você esteve aqui na Arena Castelão em outubro do ano passado, na mesma situação praticamente, né? Assumindo um trabalho, poucos dias, né? Você assumiu o Corinthians, jogou aqui um duelo de Sul-Americana e hoje você está aqui de novo agora comandando o Fluminense. Naquela ocasião, te perguntei sobre um atacante em específico que era o Yuri Alberto. Na ocasião, ele estava, né, numa fase ruim, assim como o time do Corinthians. Hoje eu queria te perguntar sobre o Germancano, porque em 2023, para muitos, ele foi o rei da América, né, o melhor jogador aí do nosso continente, depois de uma Libertadores espetacular. E eu queria saber, hoje ele ficou fora, né, do jogo, ficou no banco de reservas, não entrou. Eu queria saber de ti, como recuperar o futebol desse cara que já foi tão importante para o Fluminense e, ao mesmo tempo, eu coloco isso para os demais jogadores, tendo em vista a fase ruim do Fluminense. Bom, existe característica diferente dos atacantes.
Cano, todos sabemos que é um finalizador, essencialmente um finalizador, um homem que faz gol de um toque na bola, 2 toques na bola. Esse tipo de jogador precisa muito da equipe. A equipe precisa levar a bola nessa condição para ele mais vezes, porque se fizer, ele vai voltar a fazer gol. Então, ele está dentro do contexto da equipe. Hoje, quando fui cumprimentar a Vojvoda, disse a ele que eu estava vindo aqui pela 3ª equipe diferente enfrentá-lo. Isso dá uma ideia dos problemas que temos no futebol brasileiro. Né? Como é bom ter um trabalho duradouro, como isso significa bastante para a estabilidade de uma equipe e como o contrário é verdadeiro na mesma proporção. Né? À medida em que você vai trocando, a gente está sempre assumindo novos trabalhos. Né? E isso sempre demora mais. Durante o Campeonato Brasileiro é muito difícil você remontar, porque os jogos são muito duros, todos os jogos são um grau de dificuldade bastante grande. Então é isso que estamos passando nesse momento. Professor Mano Menezes, boa noite. Boa Evandro noite. Soares, da Rádio Expresso FM. Professor, eu queria perguntar para o senhor como o senhor a respeito das substituições. Trocar o Martinelli pelo Felipe Andrade. Eu estou tocando aqui no Felipe Andrade porque é uma pessoa do nosso coração. Ele saiu aqui do Ceará muito jovem, ainda criança, para jogar a base do Fluminense. E hoje foi um orgulho aqui para nós cearenses encontrarmos o Felipe Andrade jogando aqui, embora seja contra o Fortaleza. Bom, vou aproveitar e também completar a resposta da pergunta por que Cano não entrou, que não respondi antes. Ele não tinha condição de jogar. A gente trouxe ele mesmo porque ele é um extraordinário profissional e quis estar junto com a equipe nesse momento de dificuldade, mas não tinha condição de entrar e hoje a gente decidiu, antes do jogo, que não iríamos colocá-lo. Tá? Então, por isso que ele não entrou. E entrou Cauã, que é outro menino de 17 para 18 anos. Felipe vem fazendo uma temporada muito boa, jogou na equipe principal no Campeonato Carioca, muitas vezes, sob o comando de Marcão. E como nós estamos assumindo o trabalho agora, hoje, com a ausência de André e com a impossibilidade de Martinelli continuar, porque estava muito desgastado, nós adiantamos ele um pouco para fazer a primeira função, porque já fez também em outros momentos a primeira função de meio campo. É um menino de caráter, de qualidade e certamente vai ajudar o Fluminense e vai orgulhar muito mais vocês aqui. Boa noite, Mano. Ana Letícia, Portal Futebol Cearense. Em 2022, o Fortaleza passou por uma situação parecida com a atual do Fluminense, terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e conseguiu, no segundo turno, superar isso, se classificando até para a Libertadores. Você consegue enxergar essa situação que o Fortaleza já passou como um exemplo de inspiração para a atual situação do Fluminense, para vocês também? Quando você está em extrema dificuldade, quando as vitórias demoram muito para vir, é óbvio que existe uma queda de confiança bastante grande em todos. Né? A impressão que se tem nessa hora é que ninguém presta, que ninguém serve. Então, realmente, você vai buscar, às vezes, exemplos externos para mostrar aos seus jogadores que é possível. Mas o Fluminense também tem seu exemplo, porque já passou por uma situação muito parecida, né? Em que o Cuca era o treinador e fez uma campanha de última parte de campeonato extraordinária e também saiu de uma situação muito parecida. Não chegou na vaga da Libertadores, como chegou o Fortaleza, mas também estava numa situação muito, muito difícil. Mas eu acredito muito, os exemplos podem servir como referência, mas você tem que ter dentro de você a capacidade de ultrapassar esse momento de extrema dificuldade. Não se entregando, sabendo como corrigir. Você não vai corrigir tudo numa vez, você tem que dar uns passos pequenos, né? Os clubes que não estão acostumados a estar aí, eles às vezes não entendem muito esse momento, né? O torcedor fica desesperado, todo mundo começa a ter queda de produção, que é tudo que não pode acontecer nessa hora.
Não acho que a equipe fez uma atuação desastrosa, disse isso a eles, acho que ela fez uma partida parelha, uma partida como poderia jogar nesse momento, mas precisa, quando a bola chegar na frente, agora, a partir desse momento, termos qualidade de jogo capaz de também ser mais incisivo contra as defesas dos nossos adversários, também criar problema contra eles, que é para eles nos respeitar e não ter tanta liberdade para ir lá nos atacar e complicar o nosso sistema defensivo. Mano, a última aqui, tá? Tá bem. Boa noite, mano. Tudo bem? André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Quarta-feira agora, abre-se a janela de transferências. O que você já identificou, o que você já pôde perceber nesse primeiro momento de eventuais necessidades que você possa avaliar que o Fluminense tem no momento? E o que você espera da atuação do Fluminense nesse mercado? Já tem algumas situações já bem encaminhadas, fechadas, né? Mas o que você pode dizer para o torcedor em relação à atuação do Fluminense na busca por reforços para tentar mudar esse cenário? Bom, eu sempre procuro ser realista, por menos graça que tenha, né? Às vezes a gente é mais duro e as pessoas querem sonhar mais. Você vai ter uma limitação. Acho que temos boas condições de acrescentar. Temos Thiago Silva que já está treinando conosco. Então vamos internamente ver os nossos problemas, as possibilidades que existem de mercado, onde podemos ir para pontualmente acrescentar coisas importantes no nosso elenco, para que com jogadores que tenham a capacidade de chegar e jogar. Que essa é outra coisa importante, porque não temos tempo para perder, não podemos esperar para que depois entre numa condição melhor. Essa vai ser a preocupação do perfil que precisamos traçar. Jogadores que tenham a capacidade de pontualmente acrescentar nos setores que precisamos e que tenham também a possibilidade de estar à disposição do treinador num curto espaço de tempo. Obrigado, mano. Boa noite, Boa noite, gente. TV Artilheiro.